Boa tarde, está começando o Jornal Stream News, que traz os principais destaques do Brasil e do mundo. A executiva do PSDB fechou ontem uma aliança com o PP para as eleições estaduais. O acordo foi articulado pelo presidente nacional do partido, o senador Sérgio Guerra, que acatou a exigência de que a aliança valesse também para a chapa proporcional. Ainda ontem, o diretório do PSDB de São Paulo escolheu o ex-secretário da Casa Civil do Estado, Aloísio Nunes Ferreira, como pré-candidato ao Senado. Ele disputava a vaga com o deputado federal José Aníbal, que retirou a candidatura. E o projeto da ficha limpa, que impede a candidatura de condenados pela Justiça, deve ser votado nesta terça-feira na Câmara. Com o texto original modificado e depois de ser adiada, a perspectiva é que a votação aconteça. O líder do governo, o deputado Cândido Vacarezza, do PT, afirmou que não há condições de aplicação da ficha limpa nas eleições deste ano. O projeto passou por uma revisão e modificações na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O relator do projeto, o deputado José Eduardo Cardoso, propôs que o candidato condenado em segunda instância pode apresentar efeito suspensivo contra a condenação. E a América Latina e o Caribe se recuperam da crise econômica mundial mais rápido do que o previsto e poderiam terminar em 2010 com um crescimento de 4%. As informações constam no relatório de perspectivas do FMI, divulgado nesta terça-feira. Segundo o documento, a economia está ganhando força na região, impulsionada pela forte recuperação do consumo privado e pela melhoria das condições financeiras externas. Cenário que, de acordo com a instituição, vai ajudar as nações exportadoras que têm maiores laços com os mercados globais e têm uma alta mais vigorosa. E a inflação em São Paulo, medida pelo IPC da FIPE, teve alta de 0,39% em abril, uma ligeira aceleração em relação a março. Pelos dados divulgados hoje, 6 dos 7 grupos pesquisados tiveram avanço nos preços e apenas um teve recuo. A maior contribuição para o aumento dos preços veio com o grupo alimentação, que subiu 1,36%. O grupo habitação foi o único que apresentou desaceleração. O paquistanês americano Faisal Shahzad foi detido na noite de ontem, sob suspeita de tentar detonar, no último sábado, um carro-bomba no Times Square, em Nova York. Ele disse aos investigadores que agiu sozinho e negou qualquer ligação com grupos radicais no Paquistão. A prisão na noite desta segunda-feira foi resultado de uma operação de busca do suspeito, identificado horas antes pelas autoridades, graças às informações fornecidas pelo vendedor do veículo e o exame feito no carro, que ficou intacto sem a detonação do dispositivo. Os manifestantes da oposição, conhecidos como Camisas Vermelhas, aceitaram hoje o plano proposto pelo premier tailandês Bashir Vesajiva. A proposta prevê eleições legislativas antecipadas para 14 de novembro. Um líder do movimento afirmou que a oposição deve apresentar ao governo sugestões e ofertas. Ontem, em um discurso, o primeiro-ministro afirmou que a agenda eleitoral era assunto de todos os partidos, que concordam com o programa de reconciliação com várias condições. O plano exibe respeito à monarquia, mais igualdade social, mídia imparcial, pesquisas eleitorais independentes e um debate em torno de reformas constitucionais. A população da cidade de São Paulo ganhou mais um ponto de vacinação contra a gripe A. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, a unidade foi instalada na Escola Estadual Rodrigo Alves, que fica na Avenida Paulista. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 3 da tarde, e vai funcionar até o final da campanha. Nesta etapa, que vai até o dia 7 de maio, estão sendo vacinadas pessoas com 60 anos ou mais, portadoras de doenças crônicas. Os pacientes crônicos, crianças de 6 meses e 1 ano, gestantes e pessoas de 20 a 29 anos também podem procurar os postos de saúde para serem imunizados. A próxima etapa da campanha começa no dia 10 de maio, com a imunização de adultos de 30 a 39 anos. E os estudantes que não atendem aos critérios de renda do ProUni, mas estudam em instituições particulares de ensino superior com bolsas do governo, podem responder civil e criminalmente pela infração. Foi o que informou o ministro da Educação, Fernando Haddad.
Pelas regras, as bolsas integrais são reservadas a estudantes com renda familiar, de até um salário mínimo e meio por membro da família. Haddad ressaltou que todas as instituições que oferecem bolsa do programa são obrigadas a manter uma comissão para fiscalizar o uso do benefício, que deve constar com pelo menos um estudante bolsista. E agora você confere a previsão do tempo para todo o Brasil com a Climatempo. Uma frente fria avança entre os estados do Paraná e Mato Grosso, associada a um ciclone extratropical. Ainda venta forte nesta noite no litoral gaúcho e catarinense. Nuvens carregadas cresceram sobre o litoral de Sergipe e Aracaju voltou a registrar muita chuva. Foram quase 80 milímetros em 24 horas. Outras áreas de nuvens pesadas também se espalham pelo norte do Brasil. A quarta-feira amanhece fria, com névoa e nevoeiro em muitas áreas do sul e de Mato Grosso do Sul. Depois o sol aparece e predomina. Chove rápido na faixa litorânea da região sul, na capital paulista, na região de Cuiabá. No Rio de Janeiro, chove a partir da tarde e venta com moderada a forte intensidade em toda a costa, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Um dia quente com muito sol nesta área entre Minas Gerais, o sertão do Nordeste e o Tocantins. As outras áreas do Nordeste terão algumas pancadas de chuva e em grande parte do Norte, o céu fica com muitas nuvens. As pancadas de chuva ocorrem até com forte intensidade, acompanhada de raios. A mínima prevista é de 13 graus em Brasília, 12 em Porto Alegre. A temperatura máxima chega aos 36 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 graus em Manaus. O técnico Dunga da seleção brasileira, que vai disputar no mês que vem a Copa do Mundo, disse ao Rei Pelé que não espera novidades na convocação do próximo dia 11. Dunga confessou ao Rei que Ronaldinho Gaúcho tem mais chances de estar na lista do que revelações como Neymar e Paulo Henrique, que foram os campeões do Paulista pelo Santos. Para despistar Pelé, Dunga chegou a fazer elogios a outra revelação santista, Wesley. E os Minas Tênis e o Universo Brasília joga às 7 da noite na Arena do Minas, em Belo Horizonte. E o Franca joga contra o Flamengo às 9 da noite no Ginásio Pedrocão, em Franca. Abrindo hoje a série melhor de 5 jogos pelas semifinais da Liga Nacional de Basquete. Passa para a final quem conseguir ganhar 3 jogos. Brasília e Flamengo são colocados na primeira fase e têm a vantagem de decidir em casa. Após a primeira rodada, cada um vai jogar 2 jogos em seus respectivos ginásios. E os jogadores do São Paulo estão conscientes que só a vitória interessa a equipe no jogo de volta, nesta terça-feira às 7h30 da noite no estádio do Morumbi, na capital, contra o Universitário do Peru. No jogo de ida, na casa do adversário, houve empate sem gols e, se for repetido o mesmo placar, haverá cobrança de pênaltis. Com Cicinho na lateral direita e a dupla de ataque formada por Washington e Dagoberto, o tricolor será todo ofensivo na partida. Um público estimado de 50 mil pessoas é esperado no Morumbi. O cantor Cláudio Nassi é a atração desta terça-feira, às 9 da noite, no projeto Prata da Casa, do Sesc Pompeia, em São Paulo. O repertório se divide entre músicas inéditas da autoria do cantor e composições que retomam tanto a tradição brasileira da canção quanto a música anglo-americana. A entrada é gratuita. E o filme Homem de Ferro 2 atraiu 845 mil pessoas nos cinemas brasileiros na estreia do final de semana e superou o público de Alice no País das Maravilhas, que na segunda semana em cartaz atraiu 648 mil espectadores. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Retrank. Na quinta semana em cartaz, a cinebiografia Chico Xavier chegou bem nas bilheterias, ocupando a 3ª posição entre os filmes mais vistos. O Jornal Streaming News fica por aqui. Até a próxima edição.